Olá, um bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã em Leme. Excepcionalmente, esta semana, nós estamos aí com alguns programas sendo reprisados, né? Programas que foram destaques aí com entrevistas importantes no Jornal da Manhã. Então, essa semana você confere aí entrevistas reprisadas. Na próxima semana, aí sim, voltaremos ao vivo, né? Com as edições do Jornal da Manhã, tá certo? Então, você acompanha aí essa semana os programas reprises aqui do seu Jornal da Manhã, né? E também, excepcionalmente, no canal no YouTube, né? Estamos com o canal no YouTube sendo os programas reprisados aí do seu Jornal da Manhã. Acompanhe aí. Jornal da Manhã em Leme, hoje recebendo aqui a visita do Dr. Carlos Afonso, delegado de polícia, especialista em crimes cibernéticos, batendo papo, aliás, uma honra, né, do Jornal da Manhã aqui em Leme, receber hoje o Dr. Carlos Afonso, né, delegado de polícia renomado, né, falando sobre a questão dos golpes, né, assunto muito importante, está orientando aqui a população lemense, e a gente pega um bom dia aqui do Dr. Carlos Afonso. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos que nos veem e todos que nos ouvem aqui, é um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo, foi adiado algumas vezes, né, tentamos aí encaixar nossas agendas, mas hoje deu certo. Deu certo. Isso, o doutor, né, que esteve na faculdade Anhanguera, né, na noite de ontem, realizando uma palestra, né, doutor? Exato. E hoje batendo um papo com a gente aqui no Jornal da Manhã. Doutor, vamos falar um pouquinho com a população sobre a questão dos golpes, são os mais variados que ocorrem, né? Mas antes da gente entrar até nessa questão dos golpes, doutor, deixa eu comentar, falar um pouquinho da carreira do doutor Carlos Afonso, né? Que como é que o senhor chegou até a divisão aí de crimes cibernéticos da Polícia Civil, doutor? Olha, faz tempo. Eu comecei em 1984 como escrivão de polícia, em 1990 passei no concurso para delegado de polícia e fui para região de Araçatuba. Lá eu permaneci aproximadamente uns 4 anos trabalhando na seccional de Araçatuba. Depois vim para a região de Jundiaí, onde trabalhei também por mais 2 ou 3 anos, indo parar em Itatiba. Itatiba sempre em delegacias de base territorial. De lá fui para Jundiaí acabei indo parar em Campinas, ainda em base territorial, e assumi a unidade de ensino policial, né? De lá fui para a academia de polícia, ainda ou melhor, já trabalhando em especializadas, né, que a Academia de Polícia é uma unidade especializada. De lá fui para a Corregedoria, onde assumi minha primeira divisão de crimes funcionais. Permaneci um tempo lá. De lá fui convidado a ir para o DENARC, também como divisionário. 2 anos de DENARC eu fui para o DEIC, também como divisionário da divisão de crimes cibernéticos. Então, essa foi a jornada. E ali se vão já quase 35 anos de carreira de delegado de polícia. Olha só, tem história e tanto, né, doutor? Tem muita. Com certeza. Doutor, vamos falar sobre os golpes, né? É importante a presença do doutor Carlos Afonso aqui com a gente para estar orientando a população, né, sobre a questão dos golpes. O golpe atual, o golpe do momento, doutor, tem um específico ou não? Olha... já emendo a pergunta, doutor. Tá. Aquele ditado, o golpe tá aí, cai quem quer. E aí? É verdade. É verdade? É verdade, porque quando a gente busca, né, qual é o golpe que está aí, né? Todo golpe, ele tem um mesmo script, ele tem o mesmo padrão. Ele não é inovado, né? Ele só por assim dizer, maquiado. Você tem uma vantagem oferecida, que é uma vantagem muito atrativa. Você tem um prazo muito curto para levar essa vantagem e ela se apresenta como sendo uma coisa real. Então, desde que o mundo é mundo, você tem golpes, né? Os primeiros golpes que a gente tem na literatura policial, os esquemas, né? Você tem as pirâmides, os golpes Ponzi e aqueles enriquecimentos ditos como rápidos e proveitosos, né? Já venderam a Torre Eiffel, já venderam
a London Bridge, já venderam a ponte do Brooklyn, e sempre com uma história que encanta, uma história que fascina. Sempre alguém oferecendo uma vantagem muito grande, a um preço muito bom, mas sempre colocando à frente da vítima a questão do tempo. Olha, eu preciso desse dinheiro, mas é hoje. Você tem que entrar nesse esquema, mas é agora. Olha, já é 5h30, isso aqui só vai estar aberto até às 6 para você. Então, as pessoas acabam entrando nessa, acreditando que está fazendo um bom negócio. O ser humano tem sempre a necessidade de se dar bem na vida, isso é instintivo, né? Somos todos aí predadores, então as pessoas acabam por cair nos golpes. E você disse muito bem, o golpe está aí, cai quem quer, né? Ô, doutor, na maioria, a ganância ou a inocência? A maioria é ganância, porque quando você oferece uma vantagem para alguém, ele não precisa daquela vantagem. Ele não está numa situação tão desesperadora que ele vai acreditar em algo que é fora do real, fora do dia a dia, fora do cotidiano. Se você está precisando de dinheiro, você tem as instituições financeiras, você tem banco, você faz um empréstimo, você controla melhor suas contas, você acaba por fazer um empréstimo, você vai pagando aos poucos, né? É assim que você consegue controlar o seu patrimônio. Acreditar em um enriquecimento rápido e a custo zero, isso não existe. Isso simplesmente não existe. E as pessoas precisam entender isso. Uma pessoa que tem dinheiro, tem muito dinheiro, ela investe esse dinheiro, ela vai ter uma lucratividade aí nos padrões normais do sistema financeiro brasileiro. Você vai ter 1%, 1,2% ao mês de lucro. Alguém vem te oferecer uma vantagem de 5%, já é algo assim que só você empreendendo, só você montando tua indústria, só você montando teu comércio, que você vai conseguir alguma coisa acima desse patamar. Investindo é muito difícil, é praticamente impossível. Doutor, existe alguma diferença entre o golpe e a fraude? Existe. E qual é, por favor? Quando a gente fala em golpe, nós estamos no campo de defesa da vítima, ou seja, o golpe é causado pela vítima. Se a vítima ela não participa, o golpe não acontece. E já a fraude, ele não depende da participação da vítima. É alguém que entra numa conta bancária através de uma senha, faz uma transferência, sem que a vítima tenha participado. Se a vítima participou, isso é um golpe. Se a vítima não participou, isso é uma fraude. Certo, doutor. Bom, das modalidades são várias, e aqui para a nossa região, especificamente Leme, ultimamente muitos golpes. Inclusive, pessoas aposentadas, na sua maioria, idosos, perdendo muito dinheiro. Inclusive, recentemente teve um caso de um senhor que perdeu aí mais de 50 mil reais, e a pessoa, né, o golpista, passando por falso gerente, por gerente do banco. Sim, isso é muito triste, acontece muito, mas olha que coisa interessante. Todo o sistema financeiro, o Banco Central, inclusive, está com uma campanha muito interessante, já há 3 anos ele vem renovando essas campanhas, em que o banco ele avisa o seu cliente: eu não ligo para você, eu não mando e-mail, eu não mando mensagem, a menos que você entre em contato comigo através do aplicativo do banco, e a partir dali a gente vai entabular uma conversa. Então, por isso que é o golpe, né? Ele envolve a vítima. Alguém se liga para o cliente e se passa pelo gerente do banco, né? E isso é muito comum. Não apenas a questão do golpe do banco, da falsa central telefônica, também o falso INSS, que pega bastante também os aposentados, o cidadão contribui a vida toda, e aí ligam para ele para fazer um falso cadastro, uma falsa atualização, oferece uma vantagem: olha, o senhor não vai precisar mais ir ao banco, a gente faz agora tudo por telefone. E ali ele pede as informações que o próprio criminoso já possui, porque isso aí em algum momento foi entregue a bancos de dados perdidos, e captura a informação de login, de senha, de credencial de acesso. E a partir daí ele faz um estrago na conta da pessoa, faz empréstimo, abre conta em banco e assim sucessivamente. E aí o golpe vai embora.
E na maioria, doutor, das vítimas hoje são idosos? Olha, a gente está chegando a um número que já suplanta 60% da volumetria dos crimes na modalidade cibernética, né, na modalidade online. Né? Tem de tudo, porque você tem crianças e adolescentes que são trazidas para esse universo, né, às vezes com extorsão. Olha, eu sei quem é seu pai, se você não participar do desafio, ou se você não me mandar uma foto íntima, ou se você não me mandar dinheiro, eu vou causar um mal maior para sua família. Passa pela pessoa de classe média, passa pela pessoa de classe baixa, passa para a pessoa jovem, passa para o adulto, chega no idoso. Nós não temos hoje uma vítima preferencial e nem um local, né? Você está me falando da realidade de Leme, que é a mesma realidade de São Paulo, que é a mesma realidade de Nova York, porque os esquemas, né, os schemes, como dizem os americanos, eles estão em todos os países do mundo. Está todo mundo mais conectado, está todo mundo mais na nuvem, todo mundo mais online, então é lá que está a vítima e é para lá que o criminoso vai também. Doutor, outro detalhe, hoje celular, a vida da pessoa está muitas vezes no celular, né? Questão de, principalmente banco, né? Hoje se faz tudo no celular. Existe alguma ferramenta, doutor, de proteção no celular para que as pessoas tomem cuidado, possam se proteger ali? A maior ferramenta é o usuário, é o piloto do celular, né? Somos nós que atendemos números que nós não temos ali cadastrados, e aí vem o golpe. Somos nós que respondemos mensagem de um número que a gente não tem cadastrado, né? E somos nós que clicamos nos links que vêm pelo telefone celular. Imagine o seguinte, imagine que há 50 anos atrás a gente não tinha telefone celular. Como é que o golpista te procurava? Ele chegava na sua casa, ele batia a porta, ele tocava a campainha e a hora que você abria a porta ele fazia a venda dele, ele fazia o script do crime, né? Então eram comuns o golpe do bilhete premiado, o golpe do Silvio Santos. Esse é antigo, hein? E são bilhete antigos. Premiado. O golpe do bilhete premiado, né? O golpe do Paco, né? Em que uma pessoa deixa cair ali um volume de dinheiro muito grande na rua, mas só as notas de cima são verdadeiras, as do meio não são, e ele quer agradecer a pessoa que devolveu para ele. O senhor espere aqui, me dá um cheque, fique em garantia, e a pessoa some, né? O telefone celular é a campainha de 50 anos atrás. É através dele que chega a mensagem, que chega a chamada, que chega o link do criminoso. Então, a melhor prevenção que a gente tem são os 3 nãos, que nós falamos na nossa fala lá na faculdade de Leme. Não atender número que você não tem cadastrado, não responder mensagens desses números, apesar de aparecer a foto de um familiar seu querido, sua mãe ou seu filho, né? Olha, tá lá a foto da minha mãe, olha, esse aqui é meu número novo, anota aí, já me manda um dinheiro. Poxa, é um negócio muito incipiente de se acontecer. E links, né? Nunca você deve clicar em um link que chega para você pelo seu e-mail, no seu computador, no seu tablet, no seu telefone celular. Por quê? Porque aí você pode estar dando acesso àquele equipamento para criminosos. Então, hoje a tecnologia nos permite isso. E a tecnologia, a gente não pode falar que ela é responsável, né? Porque a tecnologia ela é boa para todo mundo. Né? Que você consegue imaginar a vida hoje sem telefone celular? Não existe. De jeito nenhum. Né? Ô, doutor, e essa situação? Estou num local, tá lá, Wi-Fi grátis. Essa história do Wi-Fi grátis, doutor, é perigoso? Ou não? Muito perigoso. Sabe por quê? Além de ser perigoso, ele é mais lento que o 4G, que o 3G do seu telefone. Hoje nós já estamos falando em 6G, né? A partir da semana que vem, olha que coisa interessante, o Japão está lançando a internet 6G. Ela vai ser fornecida através de verdadeiros balões que vão ficar na estratosfera e não vai mais ter cabeamento no Japão, vai ter só ondas, e essas ondas elas serão emitidas para o país todo, sem a necessidade de você estar conectado próximo a uma antena, por exemplo, né?
O Elon Musk já está tentando isso através do telefone dele, mas parece que os japoneses deram um bypass no Elon, né? E quando você se conecta, né, a um Wi-Fi, ele, na verdade, ele deixou de ser uma conexão útil em público para ser uma conexão útil apenas dentro de casa. Você tem um roteador, sua casa tem alguns cômodos, tem algumas barreiras físicas que impedem o sinal do Wi-Fi de transitar. A principal delas é o vidro, né? Não é a parede, né? O Wi-Fi atravessa a parede, mas não atravessa o vidro. Então as pessoas colocam o Wi-Fi para não ter que ficar espalhando o cabo pela casa toda. E o Wi-Fi gratuito em locais públicos, na verdade, e muitas das vezes, você não vai estar se conectando, né? Você se conecta, na verdade, com um sinal que está próximo. E você dá o nome que você quiser àquela rede, né? Você coloca lá Wi-Fi grátis, né? E a pessoa entra. E a partir do momento que você se conecta, o Wi-Fi, se ele estiver, por exemplo, sendo criado por um telefone celular que está roteando, ele identifica o e-mail do seu aparelho. E a partir daí ele pode fazer o quê? Ele pode fazer o caminho inverso. Ele tramita dados e ele manda coisas para você e a partir daí ele captura seus dados, ele captura suas senhas, seus logs de banco e tudo mais que você tiver ali. Aqui que o doutor recomenda, no caso, então, Wi-Fi grátis? Não use. Não precisa. Sabe por quê? Porque hoje os pacotes de telefonia celular, todos vêm com um pacote de internet agregado. E ele é sempre melhor que o Wi-Fi. Sempre, sempre. Você pode ver, para você ter um Wi-Fi de sinal cheio, ele deve estar muito próximo de você. É até uma forma de você desconfiar. Você está sentado num restaurante, de um shopping, né? As paredes estão a mais de 30 metros de você. Você está vendo um sinal ali com 5 barrinhas. É muito provável que a pessoa que está com um telefone celular roteando, ele está a menos de 3 metros de você. Entendi. Doutor, fica à vontade, toma uma água aí que vamos aqui falar com o pessoal que está nos acompanhando, né? O Jornal da Manhã em Leme, hoje recebendo o Dr. Carlos Afonso, delegado de polícia especialista em crimes cibernéticos, né? E a gente batendo papo, ele, né? Entrevista importante, esclarecedora com o Dr. Afonso aqui. Doutor, o senhor falou agora há pouco, a gente falando sobre a questão da tecnologia e tudo mais. Como que os criminosos estão usando aí a tecnologia para aplicar os golpes, vamos dizer assim? Olha, basicamente, é comercializado em Dark Web as listas com os leads, né? O pessoal do comércio sabe muito bem o termo lead. Lead é aquele futuro cliente. Então, quando você vai num shopping center fazer uma compra de Natal, você preenche aquele cartãozinho para o sorteio do carro, né? Você coloca seu nome, seu CPF, etc e tal. Aquilo vai para uma urna e você vai ganhar um carro. Muito bem. Essa quantidade de dados, né, de nome, endereço, telefone, e-mail, isso é muito útil para o comércio, por quê? Porque é através dessa lista que eles vão ligar para você e te oferecer produtos. Muito bem. Quando você aceita participar desses sorteios, ou até mesmo quando você entra na internet para baixar uma aplicação, você está concordando em compartilhar aqueles seus dados com aquela empresa e com os seus terceirizados. E a partir daí acontece o quê? Acontece o comércio desses dados. E isso tudo é legal em todos os países do mundo. Então, o criminoso ele tem acesso a esses dados também, esses dados são compartilhados. Eles têm acesso com um delay, com um atraso de aproximadamente 4 meses. Então ele está com um dado relativamente novo a respeito das pessoas. A partir daí ele entra em contato, ele liga e ele tenta aplicar o golpe. Certo. Ô, doutor, e quais são os maiores desafios que a polícia tem no crime cibernético? Olha, o maior desafio, na verdade, é a educação da população. Porque as pessoas caem em golpe, às vezes cai 2 vezes em golpe, cai 3 vezes em golpe, e ele não entendeu ainda que no mundo... Por mais que se fale, que se divulgue, né, doutor? Por mais que se fale, mais se divulgue, as pessoas continuam atendendo telefone de quem as não conhece. Continuam recebendo mensagens e respondendo mensagens de alguém que se passa por uma outra pessoa porque tem uma foto, uma imagem. As pessoas falam muito em inteligência artificial. Olha, agora com a inteligência artificial não tem controle. Lógico que tem controle, né? Você consegue entender e você consegue desconfiar de situações. Você recebe um WhatsApp
da sua filha, com um número novo, com uma foto que não estava ali. Ó, pai, esse aqui é meu número novo, né? Me faz um Pix. Você precisa desconfiar disso. Por quê? Porque isso não é normal. As famílias precisam sempre estar em contato entre si para dizer exatamente isso. Olha, se alguém entrar em contato e me pedir dinheiro, não vou dar. Eu vou entender que isso é um golpe. E a partir daí a gente começa a aumentar a prevenção. No campo da repressão, nós da Polícia Civil de São Paulo, nós criamos uma divisão de crimes cibernéticos dentro do DEIC. Eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar lá por quase 3 anos e fizemos mais de 550 operações, bloqueamos, apreendemos e devolvemos para as vítimas mais de 85 milhões de reais. É uma investigação relativamente complexa nos tempos de aprendizagem da equipe, né, dos investigadores de polícia, escrivães e delegados que trabalham à frente dos crimes cibernéticos, mas ela é uma investigação exequível quando você tem a possibilidade de ter o traqueamento da via criminosa. Por quê? Porque tudo passa por nós, tudo passa por hosts, tudo passa por aplicações. Então, isso tudo vai deixando um rastro que é possível de ser perseguido e de ser esclarecido. Outro detalhe, doutor, parece que tem no YouTube, existe lá no YouTube algumas dicas para a população, para orientar a população com relação à segurança. Acho que a própria, não sei se é a Secretaria de Segurança que disponibiliza esse vídeo. A própria Polícia Civil. A própria Polícia Civil. A gente disponibiliza, quando eu saí de lá, nós estávamos com 42 ou 43 vídeos no YouTube, né? Que vai desde a prevenção do golpe, né? Até as falsas centrais, até os crimes sexuais, né? Que hoje, infelizmente, ainda tem muita gente caindo, né? Tanto homens quanto mulheres. Os homens, eles caem nos golpes de sexo rápido e fácil, e as mulheres de conquistas improváveis ao longo do tempo, né? Então, os homens marcam encontros em locais ermos, né, num horário avançado da madrugada, chegam lá, é uma quadrilha de criminosos que vai roubar, vai fazer sequestro, vai obrigar ele a fazer saques em caixas eletrônicos. E as mulheres acreditam naquilo que é muito improvável e impossível. Elas namoram Johnny Depp, mandam dinheiro para o Elon Musk, Schwarzenegger, né? Então, isso ainda acontece. Essa do Johnny Depp aí, essa aí faz tempinho já, essa daí, né? O último ano que eu tive na Cyber, nós tivemos 8 noivas dele lá, fazendo boletim de ocorrência. Pois se passando por ele e caiu. Sim, é uma questão muito interessante isso aí a gente poderia ficar aqui horas, né? Tem 2 casos que o Sigmund Freud atendeu, e ele registrou isso nas suas pesquisas das mulheres, né? Em que, por uma questão biológica, a mulher sempre busca uma figura masculina de alto poder para se associar a essa figura, que é justamente a luta pela sobrevivência, pela reprodução e assim sucessivamente. Então nós estamos num mundo em que essas personalidades estão ficando raras, né? Então vamos buscar esse homem, esse macho alfa onde? Na mitologia ou no cinema. E é por isso que eles se passam por príncipes, se passam por atores, se passam aí por estrelas, celebridades, e acabam por conquistar aí, além de corações e mentes, conquistam também um dinheiro muito grande. Porque essas mulheres, às vezes, elas vendem carro, apartamento, casa para mandar dinheiro. Olha, eu sou o Johnny Depp, você está vendo o julgamento que eu estou passando, né? A minha mulher tirou tudo de mim e tal. Não, pera aí que eu vou te mandar um dinheirinho aí para te ajudar. E às vezes, e é muito interessante porque essa do Johnny Depp, o julgamento dele aconteceu há 4 anos atrás, né? E os criminosos ainda ficam usando esse script, porque ele ainda é um script efetivo.
Sim, né? Ô, doutor, o golpe do nudes também, isso aí é direto, hein? Também, né? Aí já Manda aquela é, fotinho, vídeo, manda uma foto, um vídeo, aí vem a chantagem aí alguém depois, liga dizendo que é um delegado de que é o polícia, pai, ou ó, que é o pai, pai. olha, ela é menor de idade, você vai ser preso, vai ser processado, né? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está consumindo pela internet, consumindo de aplicativo, consumindo de sites, né? Por quê? Porque hoje em dia tudo isso é facilmente utilizado para aplicação de golpes, né? Doutor, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quem está nos acompanhando, todos, né? Que a principal motivação dessa questão dos golpes é o quê? É dinheiro Sim. e colher dados aí da pessoa, né? Sim. Dados pessoais, né? Porque o criminoso, ele já tem acesso aos seus principais dados. Se você fizer uma busca aqui dos dados seus que estão vazados, vai ter o seu nome, vai ter o seu CPF, vai ter um endereço, um telefone, um e-mail, e ele só não vai ter o quê? Ele não vai ter a senha do banco. Ele tem até o seu login de banco, que geralmente as pessoas colocam o próprio e-mail, né? E nós não somos muito criativos com senha. E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a gente acessa 180, 150 portais, essa é a média que as pessoas têm. Se você entrar no seu navegador lá, ver logins e senha, você vai ver o quanto site você acessa com senha. E a gente mantém a mesma senha para tudo. E geralmente a senha tem o nome de um pet ou uma data e um caractere especial no meio. Então, geralmente é data de aniversário, @ nome do pet. E aí a pessoa faz disso a sua senha para tudo. Se o criminoso captura uma senha sua, ele abre todas as portas que você tem. Doutor, e como é que está sendo o número de prisões de pessoas, prisões e de golpes, de fraudes? Olha, grande no departamento? As prisões por estelionato, elas não acontecem. Por quê? Porque o nosso sistema, e isso não é uma questão da lei, vamos deixar isso aqui bem claro, não é um problema de lei. As leis brasileiras são iguais às leis europeias, são as leis penais principalmente, são iguais às leis dos Estados Unidos, com um pouquinho de diferença, a quantidade de pena é sempre a mesma. Mas o nosso sistema de justiça criminal entendeu o seguinte: olha, os nossos presídios estão cheios, isso é um problema colocar gente lá dentro. Então vamos colocar lá dentro só quem pratica crimes graves. E o estelionato, ele é considerado um crime praticado sem violência, quando na verdade é praticado sem violência física. Mas você tem uma violência psicológica, né? Você imagina uma pessoa descobrir que ela mandou dinheiro para um criminoso, ela pensando que está fazendo coisa certa, estava fazendo uma coisa errada. Ela pensando que está investindo um dinheiro que vai fazer falta para comprar um remédio, ou para educar um filho, né, ou para realizar o sonho de trocar de casa, trocar de carro, e ela mandou isso para um criminoso. Isso tem um abalo psicológico violentíssimo. Mas o nosso sistema de justiça criminal não entende assim. Então, muitos dos criminosos que nós prendemos lá na divisão de crimes cibernéticos, nós conseguimos, na maioria das vezes, restabelecer o patrimônio da vítima, mas eles não ficaram muito tempo presos, não. Só durante a prisão processual. Doutor, e para melhorar essa comunicação aí da polícia com a população sobre essa questão da segurança, né, dos golpes aí? Olha, a gente conta com programas iguais ao seu, que vai aqui, leva a informação, permite que a gente tenha esse espaço. A gente conta também com as redes sociais. A Polícia Civil de São Paulo tem um Instagram, está muito ativo, a gente está sempre dando insights sobre crimes, sobre golpes, sobre fraudes. O próprio YouTube da Polícia Civil também está bem abastecido de vídeos, né? E é lógico que falta um pouco também do poder público um incremento um pouquinho melhor da lei, né? A única coisa que falta no nosso sistema, para ele ser um sistema parecido com os sistemas dos países em que a lei tem efetivamente um peso dissuasório do crime, é a criminalização do perjúrio, que é você mentir, né? O criminoso mente. Imagina o estelionatário, então, né? Ele já chega na delegacia mentindo, né? E mentir para o nosso sistema de justiça criminal não é isoladamente um crime. Uma pessoa que falseia a verdade não é considerado um criminoso entre nós. Isso é um aspecto que o Poder Legislativo poderia nos ajudar bastante se ele criminalizasse o perjúrio.
O judiciário poderia nos ajudar em muito com as penas alternativas. Olha que coisa interessante. Faz 3 semanas eu fui levar um grupo de alunos da Must University para conhecer a Corte de Miami. Então, nós passamos uma manhã lá em três varas, uma de acompanhamento de prisões, que é exatamente aquilo que a gente chama aqui de audiência de custódia, e 2 de julgamento. E em uma vara de julgamento, nós ficamos 2 horas, nós vimos quase 50 sentenças serem dadas. 50 sentenças. Então é uma justiça muito rápida. Os presos são julgados em no máximo 6 meses lá, esse é o compromisso do Poder Judiciário com a população. E as penas alternativas são aplicadas assim de uma forma quase que plena. Um exemplo que eu lembro, eu estava lá, uma mulher, ela estava dirigindo embriagada, ela foi parada por um policial, ela cuspiu no policial. E na pena, o juiz deu 2 anos de probation para ela, falou: a senhora vai ficar durante 2 anos, não vou prender a senhora. A prisão para isso lá na Flórida era de 5 anos. Ele falou: o senhor vai ficar 2 anos em probation. Seria uma prisão domiciliar isso? Não. Para ela não? Para ela seria porque eles têm os 3 strikes. Sim. Depois eu vou falar dos 3 strikes. Mas a pena seria de 5 anos. O juiz comutou em 2 anos de probation. Obrigou ela a se inscrever em um curso de alcoólicos anônimos, porque ela estava dirigindo embriagada. Como ela cuspiu no policial, o juiz também falou para ela que assim que terminasse o curso, que era um curso de 1 ano de alcoólicos anônimos, ela ia fazer o curso de controle de raiva e ela seria obrigada ainda a escrever uma carta de pelo menos 2 páginas se desculpando com o policial. Foi muito, muito interessante, por quê? Porque o juiz falou para ela: a senhora não vai usar a inteligência artificial para fazer essa carta. A senhora vai escrever de próprio punho, nós vamos pegar a sua carta, vamos submeter a uma análise que, se ela for feita por inteligência artificial, a senhora não vai ser considerada sincera. Aí a senhora vai cumprir a pena de 5 anos. E aqui hoje cospe na cara de um policial, o que acontece, doutor? Nada. Infelizmente nada. Diferente, né? Muito diferente. Pois é, doutor Carlos Afonso com a gente aqui. Doutor, a polícia ela tem parceria com outras instituições, no caso de bancos, para combater esses golpes aí? Como que é feito? Olha, nós temos um bom trânsito e um bom relacionamento com a FEBRABAN, com a maioria, se não com todos os bancos, né? É bom que se diga, o banco não é parceiro da polícia, ele é parceiro do cliente dele. Só que todos os bancos hoje trabalham dentro de normas de compliance, que são normas internacionais. Então eles não querem, transitando dentro das suas agências e nas contas dos seus clientes, dinheiro proveniente de crime. Não é só lavagem de dinheiro e narcotráfico, não, também o dinheiro de golpe. E esse dinheiro de golpe hoje ele é considerável quando a gente olha o universo de transações existentes. Tanto que o Pix já está indo para a versão de 5 camadas, né, até 5 transferências. O banco consegue bloquear e desfazer essas transferências. E o banco ele já está colocando para os clientes cláusulas que dizem o seguinte: você quer ter uma conta aqui? Ok. Porém, se a polícia pedir os seus dados, eu vou fornecer. Você quer ser meu cliente? Então, os bancos já estão nesse nível de compliance. E fora as instituições financeiras, as FDICs também, as agências de negociação de valores e até as agências de cripto, a Polícia Civil de São Paulo tem uma proximidade muito grande com todas as agências internacionais de investigação. Então, nós da Cyber, quando estávamos lá, nós tínhamos um trânsito muito grande com o FBI, com a CIA, com o ATF, com a polícia da Itália, com a polícia da Espanha, com a polícia de Portugal, com a polícia da França, com várias agências federais e estaduais dos Estados Unidos que nos ajudavam muito, né? Porque eles têm, por assim dizer, a maioria das empresas de tecnologia sediada em seu território ou submetida à sua lei. Então,
um exemplo de um provedor de acesso, né? Que seja norte-americano, mas que esteja lá em Singapura, em Tóquio ou na Europa, ele responde às leis americanas. E para os Estados Unidos, quando a polícia faz uma solicitação de dados, isso é dever legal deles fornecerem os dados. Isso tem nos ajudado bastante também, né, a encontrar pessoas que fazem um perfil falso para aplicar golpe, ou então tentam se passar por uma outra pessoa. Essa do perfil falso aí, muito, hein, doutor? Tem, mas hoje é muito mais tranquilo, né? Você veja que coisa interessante. Você hoje, para acessar a maioria dos sites, você precisa fazer uma identificação ou um cadastro, né? Então, geralmente você faz ou o seu cadastro na página que você vai acessar, ou você usa o seu chamado cadastro social. Então, você tem o Facebook, você tem o LinkedIn, você tem o Instagram. Quando você entra num site, ele vai perguntar: quer fazer o seu cadastro aqui com o seu Gmail? Aí você coloca sim, você já entra. Então, dali para frente, o sistema já entende quem é você, né? E você não consegue criar muitas contas falsas com dados variados dentro do mesmo telefone celular ou dentro do mesmo computador. Você precisaria alternar isso de uma maneira quase que numa progressão geométrica para o algoritmo não identificar que é você que está criando várias contas, né? E isso tem ajudado bastante, não só a polícia brasileira, mas a polícia do mundo todo a enfrentar aí a criminalidade cibernética. Doutor, e qual é a dica e como que a população pode contribuir ativamente com a polícia para a investigação de crime, dos golpes aí, para combater? Olha, a população nos ajuda bastante não caindo em golpe. E para não cair em golpe, vale os 3 nãos. Não atenda número que você não tenha cadastrado, não responda a mensagem de pessoas que você não tenha também o telefone cadastrado no seu link de mensageria, né? Ou WhatsApp ou Telegram, que são os mais comuns. E nunca clique em link que é enviado para você. Se você clicar num link, você está dando acesso do teu telefone ou do teu computador para quem te enviou aquele link. E a partir daí o estrago está feito. A população nos ajudaria muito se ela tomasse cuidado, né? Uma dica que a gente dá além dessa: se você percebeu que é um golpe, que alguém está querendo te enrolar, não fica conversando com essa pessoa. Eu vou pegar o número, vou pegar a conversa, vou printar, vou levar para a polícia. Não perca tempo fazendo isso. Hoje, ainda no nosso país, nós estamos um degrauzinho abaixo da segurança da numeração telefônica de outros países. E em breve a Anatel está lançando aí algumas ferramentas que vão nos ajudar muito no combate a esse tipo de criminalidade. Na verdade, não são ferramentas propriamente dita, mas são normativas para você ter uma conta de telefone celular. Então você vai ter que vincular essa conta a um CPF válido, né? Você não vai poder ficar fazendo o que as pessoas fazem hoje, mudando de telefone, né? Igual quem muda um par de meias, né? De manhã é uma, à noite é outra. Então, isso tudo passará em muito breve, se Deus quiser ainda esse ano, a entrar em vigor no nosso país. Até lá, por favor, não caia em golpe. Doutor, só para a gente encerrar o bate-papo, essa conversa importante com o senhor, com a sua experiência toda e nessa divisão aí de crimes cibernéticos da Polícia Civil, gostaria que o senhor falasse qual o golpe ou o caso que o senhor que mais chamou, mais despertou a atenção do senhor com relação a um golpe que ocorreu. Olha, o golpe do amor é sempre o golpe por excelência, né? E infelizmente as mulheres sempre são vítimas. Me chamou a atenção um golpe de uma pessoa muito distinta de São Paulo, socialite, que ela caiu num golpe. Ela estava conversando com um rapaz, o IP era da Somália, ele estava falando com um telefone da Somália, ele se passava por uma pessoa que seria da família real do Egito. Ele dizia que estava exilado na Somália e ele tinha uma conversa muito boa com ela, e em determinado momento, olhando as transcrições, né, ele começa a falar em português com ela. E ela não percebeu que do inglês virou o português, né? Esse me chamou muito a atenção.
E me chamou muita atenção também quando nós mostramos para ela, né, que a geolocalização do telefone, que ele estava na Somália, que ele não estava no Egito. Ele falou que estava em Paris, que precisava de dinheiro. Ela tinha mandado um caminhão de dinheiro para esse rapaz. E ela saiu da minha sala, triste, voltou. Ela falou, posso fazer mais uma pergunta, doutor? Pode, claro. Se ele ligar de novo, eu não posso conversar com ele nem um pouquinho. Qual seria a conversa, hein, doutor? Pois é, um então, bate-papo. para você ver como a Sim. mente humana trabalha, né? A mente humana é assim, né? Nós somos carentes por excelência, né? Então, a gente busca sempre o improvável. E, às vezes, o improvável é o criminoso. Aqui em Leme, doutor, me lembro que não há muito tempo aconteceu um golpe, o famoso golpe do amor aqui em Leme, com relação a uma mulher, né, daqui da cidade, acabou conhecendo uma pessoa de fora do país, né, e aí começaram a conversar e ele queria vir embora. E só que para ele vir embora, precisava de dinheiro, porque ele estava sem dinheiro, né? Ela foi e mandou dinheiro para ele. Quer dizer, eu não sei como... fácil de cair assim, doutor? Depende, da pessoa, né? É da pessoa, né? Agora, o nosso cérebro, ele é levado a isso. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um senso crítico da realidade, né? Porque o George Clooney, ele iria querer namorar comigo, né? Assim como a gente está falando das mulheres, os homens também. O cara é um tiozão, tá lá com seus 60 anos, a sua Audi na garagem, aí ele recebe o oi sumido de uma pessoa de 30 anos, muito bonita. A pessoa precisa ter um pouco de senso da realidade, entender que ele não é assim a última bolacha do pacote, né? E falar o seguinte, olha, desculpa, isso não acontece, né? Tomar cuidado, né, doutor? Tem que tomar cuidado sempre. Muito bem. Hoje o bate-papo aqui com o doutor Caíssa daí do golpe do amor é cada uma que a gente tem várias, vê, tem um livro. Né? Tá certo. Doutor Carlos Afonso, quero agradecer muito a sua presença aqui, né? Muito proveitosa, uma honra recebê-lo aqui no Jornal da Manhã em Leme, e obrigado mesmo. Olha, eu que agradeço o convite, agradeço aí a gentileza, agradeço muito o bate-papo e aproveito para parabenizar você, seu programa, o trabalho que vocês fazem aqui. É um trabalho de excelência. Muito obrigado por me deixar participar dele. Tá certo, eu que agradeço. Doutor Carlos Afonso, hoje com a gente aqui no Jornal da Manhã. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Financiar carro sem sufoco? Aqui tem. No Cicobi Crediacil, você tem taxas a partir de R$ 1,49, prazo de pagamento de até 48 meses e um atendimento cooperativo. É para sair de carro novo e com tranquilidade. Desde 2004, a empresa Edger tem como missão proteger, cuidar e garantir tranquilidade. Com uma equipe altamente treinada e preparada, atuamos com respeito, confiança, compromisso e total confidencialidade. Hoje, somos referência em soluções completas para condomínios, empresas e indústrias, oferecendo serviços especializados em portaria e controle de acessos, limpeza profissional, manutenção predial, portaria inteligente com tecnologia de alto desempenho. Cuidamos do seu patrimônio com a mesma dedicação que você cuida dos seus sonhos. Segurança, conforto e eficiência. Mais do que serviços, oferecemos tranquilidade. Grupo Edger, há mais de 20 anos, sua segurança é a nossa missão. Já pensou em usar o seu imóvel como apoio para conquistar um grande objetivo? Com o crédito com garantia de imóvel, isso é possível. Você consegue um crédito mais alto, com prazos maiores e taxas menores. É o seu imóvel virando oportunidade sem precisar vender e sem sair do seu nome.